todos os irmãos do mundo inteiro que amam o Evangelho, olá. Agora, o ano de 2014 começou. Eu agradeço muito porque no ano de 2014, esse ano novo, nós podemos ficar junto com os irmãos dos Estados Unidos, junto com o Coral Grácia, junto com os irmãos e pastores. Eu não sei porquê, mas eu pensava, todo ano eu pensava, nossa, será que eu vou poder viver até o ano de 2000? Antes de... Eu já havia imaginado, né, no ano de 1999, Jesus Cristo vai voltar e eu vou... Será que eu vou estar vivo? Mas o que a Bíblia diz? Deus deseja salvar todas as pessoas e não deixar nenhuma para trás. Já passou 14 anos desde o ano de 2000. E se Jesus Cristo tivesse voltado no ano de 2000, então muitas pessoas teriam sido destruídas. Então, por 2000 anos e 14, Jesus Cristo está esperando para voltar e está nos dando essa oportunidade do Evangelho. E no ano passado, Deus ele realizou o seu trabalho de salvar muitas pessoas. Na época do dilúvio de Noé, eu me lembro dessa história. Noé escutou de Deus que esse mundo seria destruído por um dilúvio. Não só Noé escutou essa palavra, mas ele creu nessas palavras. E Noé escutou essa voz, acreditou e começou a pregar o Evangelho. Então, Deus, ele realmente deseja conduzir muitas pessoas para a salvação. Então, por que Deus permitiu o dilúvio e só permitiu com que os 8 membros da família de Noé sobrevivessem? Tem um motivo. Embora Noé tivesse diligentemente pregado o Evangelho, mas infelizmente muitas pessoas escutaram o que Noé falou, mas eles riram, desprezaram e menosprezaram o que Noé falou. E rejeitaram a voz de Noé. E isso é uma coisa muito triste e dolorosa. Um irmão de uma igreja veio me procurar. Pastor, desde muito tempo atrás, a nossa igreja prega o Evangelho, mas ninguém recebe a salvação. Pastor, desde muito tempo atrás, não existe nenhuma pessoa que tenha certeza da salvação. Mas na Igreja Boa Notícia, eu posso ver o Espírito Santo trabalhando. E ele veio até mim e pediu para eu ensinar a Bíblia para ele. Ele era líder de uma igreja que tinha o Evangelho. Então, daqui para frente, no futuro, com o tempo passando, eu não sei, mas eu acho que vai vir um tempo em que ninguém vai receber a salvação. Porque as pessoas, uma por uma, estão com fardo de pregar o Evangelho. Quando eu comecei a pregar o Evangelho em Tegu, muitos irmãos e irmãs receberam a salvação. E naquele tempo, muitas pessoas disseram: nossa, esse Evangelho é tão precioso. Nossa, quantas pessoas estão morrendo porque não conhecem esse Evangelho. Ai, eu quero dar minha vida inteira pelo Evangelho. Ai, eu quero dar tudo, dar todo o meu ser pelo Evangelho. Existiram muitas pessoas que decidiram viver assim. Aí depois passaram 40, 50 anos. Então, fala bem inglês, fala bem outras línguas.
lê a Bíblia, percebe o coração de Deus, é bom pregar o Evangelho. Muitos irmãos fizeram isso, mas enquanto o tempo passou, então, um por um, os irmãos começaram a se distanciar do Evangelho. Então, quando a gente procura alguém que ame o Evangelho, é difícil achar. Então, Satanás não nos deixa pregar o Evangelho. Então, até na época do dilúvio, mas eles clamavam a Deus, mas era difícil eles acreditarem em Deus. Então, mesmo na missão Boa Notícia, não todos pregam o Evangelho. Claro que há trabalhadores fortes que pregam o Evangelho. Tem alguns irmãos que não são pastores e nem pregador. Mas, através desses irmãos, as pessoas recebem salvação. Mas muitos irmãos, embora tenham recebido a salvação, não estão pregando o Evangelho. E isso não tem como não nos chocar. Quando Deus nos salvou, nós fomos feitos à imagem de Deus. Nós fomos feitos para a boa obra de Jesus. Para pregarmos o Evangelho, está escrito que nós fomos feitos para pregar o Evangelho. Mas as pessoas não pregam o Evangelho. Um dia eu li a história das árvores conversando. No livro de Juízes fala sobre as árvores conversando. As árvores se reuniram e começaram a discutir. Vamos estabelecer um rei entre nós. Sim, quem vocês gostariam que fosse o rei? Foram procurar pela vinha. Ô vinha, videira, por que você não se torna no nosso rei? Vai ser tão bom. Vai, nos conduza e seja nosso rei. E a videira ficou pensando profundamente. Com certeza eu gosto de ser rei. Eu gostaria de ser rei e conduzir a vocês. Mas Deus me deu o precioso fruto e o vinho. Se eu me tornar no rei, eu não vou poder. Será que eu vou poder dar todo o meu coração para frutificar e para dar vinho? Eu gosto de ser rei. Mas quando as pessoas se divertirem, elas vão procurar pelo vinho. E quando elas tiverem fome, elas vão querer o fruto da videira. Eu realmente queria ser o rei. Mas porque para mim dar fruto, dar vinho, isso é mais importante. Me desculpe, eu não quero me tornar no seu rei. Realmente, pessoal, a videira, ela valorizava muito o poder dar fruto. Então a videira abandonou a chance de poder se tornar rei e continuamente quis frutificar e dar vinho que Deus lhe dava. Quando eu vi a Bíblia, está escrito que cada que é para a terra produzir cada fruto e cada flor. Deus disse para a terra dar fruto. Então, todas as árvores, elas têm fruto que tem semente. Então, a maçã, a banana, a uva, continuamente dão frutos. Mas há muitas árvores que não conseguem frutificar. Por que elas não conseguem dar fruto? Porque elas desprezaram os frutos. Elas deram o coração para outra coisa. Hoje é a mesma coisa conosco. Nós fomos salvos para darmos o fruto do Evangelho. Mas mais do que dar fruto pelo Evangelho, nós temos interesse em outras coisas. Nós estamos vivendo uma vida sem poder frutificar. Especialmente, há uma coisa que eu me assustei lendo a Bíblia.
tem uma cidade. Então, para destruir uma cidade vai precisar. Então, vai corta as árvores para a gente poder sitiar a cidade. Mas Deus falou que não é para cortar a árvore que tem fruto. Ele falou para cortar as árvores e com essas árvores fazer armamento para a guerra. E eu pude ler na palavra que Deus está que aquelas árvores que dão fruto, elas não vão ser destruídas, mas aquelas árvores que não dão frutas, essas recebem maldição. Porque as pessoas não entendem profundamente a Bíblia. Há muitas pessoas que vivem sem frutificar. Por isso, há muitas pessoas que estão morrendo de uma forma miserável. As árvores disseram uma para outra: Ô videira, por que você não se torna nosso rei? Ah, eu não quero ser rei. Ah, eu gosto de dar fruto mais do que me tornar rei. Ah, por favor, se torne nosso rei, não tem problema. Ah, não peça para mim isso, eu quero dar fruto. Então, não tinha jeito e foram procurar pela oliveira. A oliveira parece tão bonita. Por que você não se torna nosso rei? E a oliveira ficou chocada. Não me tenta! Deus me deu fruto que dá para me espremer e dar o óleo, o azeite de mim. Eu não quero abandonar essa posição que Deus me deu. Então, árvores, verdadeiramente eu quero me tornar rei. Mas é mais importante para mim poder frutificar do que me tornar rei. Vai falar com outras árvores. Eu prefiro dar fruto do que me tornar rei. E daí as árvores, eles foram procurar pela figueira. E falaram cuidadosamente: Figueira, oh, nossa, os seus frutos são tão lindos. Mas é tão bom você se tornar rei. Então eu acho que você vai se tornar rei, né? Então a figueira ficou bem tentada com isso. E a figueira disse: esse fruto que Deus me deu alegra as pessoas. Então eu não posso perder esse fruto precioso para me tornar rei. Assim como ontem e hoje eu vou dar frutos. Eu não quero me tornar rei. Então a figueira, a oliveira e a videira, até hoje elas estão protegendo seus frutos. Mas as outras árvores, Deus lhes deu fruto, mas elas abandonaram isso. Há muitas árvores que não podem dar fruto. Quando Deus criou as árvores, Deus permitiu com que todas as pessoas pudessem dar fruto. Hoje é a mesma coisa. Hoje em dia, assim como a videira, como a figueira, essas pessoas não estavam interessadas nos frutos que Deus dava. Então elas tinham que dar o seu coração para frutificar, mas essas pessoas não puderam fazer isso. Então elas não deram uma vida de frutificar. E assim elas preferiram se tornar rei ou ministro e perder a posição que Deus lhes deu. Então essa palavra da árvore é sobre nós. Pessoal, hoje nós temos que viver que tipo de vida? Deus já nos deu toda a posição para podermos dar fruto. Mas Satanás nos diz: você não tem fruto. Você nunca deu fruto. Como eu tenho fruto? É melhor você se tornar rei. É melhor você se tornar um ministro. É melhor você conduzir as outras árvores. Então muitas pessoas perderam seu fruto. Então, quando eu vejo muitos irmãos e irmãs dando fruto, eu fico tão agradecido. Então, 2013 já virou ano passado.
Mas quando eu vi, através de muitas dificuldades, a gente poder frutificar, eu fiquei tão agradecido. Tem uma irmã em Seul. Ela estava com uma doença bem grave. Ela estava com a doença onde as veias do coração ficam expandidas. Normalmente é 10 centímetros que fica a veia do coração. Mas um dia essa irmã veio me procurar. Pastor, eu tenho que fazer uma cirurgia. Por favor, ore por mim. E eu orei por ela. E depois veio de novo o telefonema. Pastor, hoje disseram que se eu não fizer a cirurgia, eu vou morrer. Mas, pastor, eu quero ser curado pela fé. E essa irmã está vencendo essa doença pela fé. Então, disseram que a veia dela está até 11 centímetros agora. E os médicos falaram, com certeza, daqui a uma semana você vai morrer. Eles são médicos muito nomeados, renomados, quer dizer, e com certeza você tem que fazer a cirurgia, senão você vai morrer. E a irmã perguntou, se eu não fizer a cirurgia, o que acontece? Você pode ter uma paralisia ou você pode até morrer. E essa irmã, pela fé, ela não fez a cirurgia. E aí no hospital falavam, essa vez você vai morrer, essa vez você vai morrer, essa vez você vai morrer. Essa irmã está bem saudável. Mas a veia dela continuamente está se expandindo. É muito estranho isso. E no outono passado ela trouxe a amiga dela. E a amiga dela veio recebeu a salvação e ficou tão feliz. Ela frequentava uma igreja que dizia que tinha salvação, mas ela sabia a teoria, mas não cria no coração. Não tinha fé. E essa vez, no Natal, no Cantata também, ela convidou um monte de pessoas. Deus quer levar essa irmã, mas porque essa irmã continuamente dá frutos da salvação, através dessa irmã. Antigamente, o médico dizia, você vai morrer, você tem que fazer a cirurgia. Senão eu não quero falar com você, eu não quero nem olhar a tua cara. Mas falou que ela logo ia morrer, mas ela voltou viva. Eu estou bem, pastor. Eu estou bem. Aí os médicos ficaram assustados. E essa irmã sabe. Ela sabe que ela tem um corpo para a morte. Que ela está vivendo pela graça de Deus. Essa irmã, ela não fez nada. Se tem um motivo para eu estar viva, é porque eu prego o evangelho. Então, todos os dias essa irmã prega o evangelho. E continuamente as pessoas recebem a salvação. Então, ela tinha que estar morrendo de medo, porque escutou que ia morrer tremendo na cama. Mas ela pega o metrô e sai para pregar o evangelho. E uma pessoa recebe salvação, outra pessoa recebe salvação. Todos os dias ela tem esse testemunho. Sabe por que Deus destruiu esse mundo na época do dilúvio de Noé? Noé pregou o evangelho. Mas ninguém recebeu a salvação. Fora os 8 membros da família de Noé, ninguém aceitou o evangelho. Se eles tivessem recebido a salvação, fora os 8 da família de Noé, se uma pessoa ao menos tivesse sido salva, eu acho que Deus não teria destruído. Algumas igrejas têm o evangelho. Mas há muitas igrejas que dizem que ninguém está recebendo salvação através dessas igrejas. Se por acaso acontecer isso através da nossa igreja também, se ninguém receber salvação através da nossa igreja, então o Senhor não vai mais esperar. Ele vai julgar esse mundo. Jesus Cristo vai voltar nas nuvens e vai conduzir muitas pessoas para a morte. Eu acho que vai acontecer dessa forma. Então, embora Deus já tenha tudo preparado para nos salvar, mas Ele ainda não está descendo o seu juízo, Ele está esperando. Por quê?
Porque ainda está surgindo o trabalho da salvação. Se por acaso na nossa missão não tiver mais gente que receba a salvação, se mesmo pregando o evangelho as pessoas não receberem a salvação, então logo Deus irá destruir esse mundo. Então, tem algumas vezes que algumas pessoas dizem, salvação é estranha, eu não entendo. Mas mesmo assim isso é salvação. Mas parece que eu tenho pecado no coração. Mas mesmo assim isso é salvação. Há muitos lugares que tentam enfiar a salvação goela abaixo. Pessoal, todos vocês comecem a pregar o evangelho. Embora eu tenha falado ontem, se não houver ninguém que faça isso, então, para ninguém para pregar, então prega para o cachorro. Ou se não, prega para a foto do teu avô. Ou se não, diga, avô, aceita o evangelho agora. Então, Deus vai lhe dar sabedoria, vai surgir pessoas para receber salvação, e assim vai demorar mais tempo para Jesus Cristo voltar. E eu acredito que muitos frutos nascerão através de vocês. Passando o ano de 2013, agora chegou o ano de 2014. Então, o resto das nossas vidas, eu não sei se sobrou 10 anos, eu não sei se sobrou 100 anos, eu não sei se sobrou 3 anos, eu não sei se sobrou 1 ano. Ninguém sabe. Se sobrou 10 anos para você viver, o que você vai fazer? Você viva pelo evangelho. Se vocês tiverem mais 20 anos de vida, o que vocês querem fazer? Se sobrou 50 anos daqui para frente, o que vocês querem fazer? Não, jamais vivam somente querendo viver, comer pela sua carne. Que todos vocês possam viver pelo evangelho. Amém, pessoal? Amém? Então, nesse ano, vamos ler a palavra do ano de 2014. João, capítulo 11, versículo 40. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então, nós escolhemos para o ano de 2014 a palavra de João, capítulo 11, versículo 40. Então, depois que a Marta morreu, depois que Lázaro morreu, a Marta se encontrou com Jesus Cristo. Agora, Jesus falou para Marta. Primeiro, Marta falou para Jesus. A Marta falou o quê? Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Ela falou assim. Mas Jesus Cristo falou: teu irmão há de ressurgir. Quando Jesus Cristo foi para Betânia, ele foi para ressuscitar Lázaro. Então, o irmão de Marta, Maria, o Lázaro, ele morreu. Quem pode ressuscitá-lo? Ninguém nesse mundo pode ressuscitar uma pessoa. Mas Jesus Cristo é diferente de nós, seres humanos. Jesus Cristo podia ressuscitar o Lázaro morto. Jesus Cristo decidiu o coração para ressuscitar Lázaro. E Jesus Cristo falou: teu irmão há de ressurgir. Então a Marta escutou essa palavra. Mas essas eram as palavras do Senhor. A palavra de Deus tem poder, então não existe nada que seja impossível para Deus. Se o Senhor falou, teu irmão há de ressurgir, então ele vai ressurgir. Mas nós, com o nosso pensamento,
Ah, eu acho que não vai ressurgir. Ah, mas ele já morreu, como ele vai ressurgir? Tá, ele pode até ressurgir no último dia da ressurreição. Não, mas isso não faz sentido. Então, com esse pensamento, a Marta recebeu a palavra de Jesus. Jesus Cristo foi até o túmulo para ressuscitar o Lázaro que estava morto dentro do túmulo. Tinha uma pedra bem grande que tapava esse túmulo. Então, por último, Jesus Cristo, para ressuscitar Lázaro, falou: tirai a pedra. Tirai a pedra. Mas a Marta falou: Senhor, já faz 4 dias que está morto, já cheira mal. Marta não acreditava na palavra de Deus, acreditava na situação dela. Olhando para a situação, o Lázaro não poderia ressuscitar. Mas pelo contrário, Jesus Cristo estava falando da sua palavra. Então, porque a palavra é poder, a palavra se cumpre. Se Jesus Cristo falou, teu irmão há de ressurgir, ele vai ressurgir. Então, Jesus Cristo falou, teu irmão vai ressurgir. Mas a Marta, mais do que acreditar na palavra de Jesus, acreditava ainda no seu próprio pensamento. Como Lázaro que morreu pode ressuscitar? Não, isso não faz sentido. Ah, talvez no último dia da ressurreição ele ressuscite. E assim, no final, Jesus Cristo foi para o túmulo. Jesus Cristo falou, tirai a pedra que estava na frente do túmulo. E até ali Marta falou, Senhor, já faz 4 dias que morreu, cheira mal. Então, o que estava segurando o coração de Marta era a desconfiança. E depois Jesus falou, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Essas palavras são tão boas. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, mesmo que você não se esforce, mas se você crê na palavra, você vai ver a glória de Deus. É isso que Deus estava falando. Até agora vocês não tiveram frutos, não é? Vocês não tiveram frutos da salvação, não é? Vocês oraram, mas a sua oração não foi respondida. Você está com a vida difícil, não é? Mas hoje de manhã, Deus quer trabalhar em vocês. E Ele diz, você realmente quer que seu negócio dê certo? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você quer salvar almas? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Seu filho está doente? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Sua filha está com malária? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Seu filho está com dengue? Então, se você crê que o Senhor vai curá-lo, então você vai ver a glória de Deus. A Bíblia está dizendo isso. Respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Pessoal, o Senhor está falando isso para nós. Se creres, verás a glória de Deus. Primeiramente, vamos crer nessa palavra. Amém? Amém? Então, dentro de vocês vai surgir a glória de Deus. Vai surgir pessoas que vão receber salvação através de você. O trabalho de Deus vai surgir através de você. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Hoje, Deus quer trabalhar fortemente através de nós. Deus já preparou todas as coisas para trabalhar através de vocês. Vocês têm dificuldade? Vocês têm doença? Vocês não conseguem ler direito a Bíblia? Vocês não conseguem orar bem? Vocês ofertaram, mas vocês têm um coração egoísta? Seus filhos estão indo por um caminho errado? Depositem tudo isso para o Senhor. E acreditem que o Senhor vai resolver tudo. No ano de 2014,
Todas as suas vidas vão ficar cheias da glória de Deus. Quando eu olho para a minha vida passada, há muitos trabalhos que Deus fez em mim. Ele fez eu ser curado da doença, Ele curou meu coração, Ele abriu caminhos para pregar o Evangelho. Não teve nada que se realizou desde o começo, mas eu criei na palavra de Deus. Quando eu vi, parecia que não ia acontecer nada, mas eu criei na palavra. E Deus começou a trabalhar. Hoje também Deus deseja trabalhar através de vocês. Se crer, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Eu acreditei que Deus ia trabalhar. Creiam que se vocês pregarem, as pessoas vão receber salvação. Creiam que se vocês orarem, seus maridos vão ser transformados. Creiam que se vocês pregarem o Evangelho para os jovens vão mudar e vão se tornar trabalhadores do Evangelho. E assim vocês verão a glória de Deus. Amados irmãos e irmãs, não só os irmãos que estão sentados aqui, mas todos os irmãos que estão assistindo pela internet. Eu estou muito feliz de passar esse novo ano de 2014 com vocês. E junto com o Senhor também. Então, crê no Senhor agora, nós nos tornaremos em um coração. E assim, Deus irá se mostrar a sua glória através de nós. Nesse ano de 2014, que vocês todos tenham saúde. E que o Espírito Santo de Deus trabalhe fortemente através de vocês. No ano de 2014, que todas as coisas que vocês fizerem, que tenha muitos testemunhos de Deus através de vocês. Que Deus possa trabalhar mais profundamente em vocês. Que vocês pregando o Evangelho e com essa alegria vocês possam estar cheios de alegria do Evangelho, que no ano de 2014 Deus possa lhes dar muito dinheiro e que com esse dinheiro vocês possam servir ao Evangelho e que Deus também possa lhes dar muita fé. E eu desejo que nesse ano de 2014 muitas pessoas encontrem suas esposas e se casem. E também eu desejo com que no ano de 2014 muitas irmãs também encontrem seu marido e se casem. Em qual é a doença que vocês possam ter fé para ser curados. E que vocês sejam curados pela fé. No ano de 2014, que vocês preguem para muitas pessoas e muitas pessoas recebam salvação através de vocês. Uma coisa que vocês têm que se lembrar. Por mais que vocês preguem, o cachorro não pode ser salvo. Mesmo que você pregue o Evangelho para o cachorro, não pense que ele vai receber salvação. Mas treinem através dele. E depois preguem para as pessoas. E assim eu acredito que vocês vão ter preciosos frutos. Eu agradeço muito porque eu posso encontrar o ano de 2014 junto com vocês. Eu pensei que eu não poderia viver até 2014. Eu não sei se eu posso viver só até esse ano. Mas se Deus permitir, pelo Evangelho, por toda essa terra, que esse ano Deus me dê saúde e que eu espero também que Deus possa trabalhar dentro de vocês. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós te agradecemos. Nós temos muitos problemas, somos sujos e imundos. Na cruz, o Senhor lavou os nossos pecados, permitiu que nós nascêssemos de novo. E eu agradeço muito porque Jesus Cristo está vivo dentro de nós. Santo Deus, ontem à noite, nós pudemos pregar o Evangelho para um casal. Nós agradecemos muito por essa oportunidade. Quem sou eu para permitir com que através de mim uma vida nasça de novo? Eu acredito que Deus quer trabalhar dessa forma em todos nós. Que o Senhor abençoe a todos nós. Que o Senhor abençoe esse ano de 2014. Que todos preguem o Evangelho.
E que o Senhor proteja toda a nossa família, que o Senhor possa aperfeiçoar todas as coisas. A nossa esposa, os nossos filhos, todas as crianças. Que o Senhor possa fazer com que eles cresçam abençoados. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos reunidos aqui. E para todos aqueles que estão assistindo pela internet, que o Senhor possa dar a sua bênção. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.